Olá a todos! Neste vídeo vamos definir funções trigonométricas usando o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico tem uma particularidade, que é o seu raio é 1. Logo, a interseção do eixo do x com o eixo dos y indica-nos a origem, toma o valor 0. Os valores à direita da origem são positivos, logo este ponto toma o valor 1. Os valores à esquerda da origem são negativos, logo este ponto toma o valor menos 1. Analogamente, os valores que se situam acima da origem são positivos, logo este ponto toma o valor 1. E os valores que se situam abaixo da origem são negativos e este ponto toma o valor menos 1. Consideremos um determinado ângulo θ. Vamos construir um triângulo retângulo. Ora, o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o cateto adjacente é este cateto aqui, a vermelho. E toma o valor x. Logo, o cosseno de θ será x sobre 1. A hipotenusa é 1, uma vez que se trata do raio da circunferência de raio 1. Logo, o cosseno de θ é igual a x. Daí conclui-se que o eixo do x também é conhecido como o eixo dos cossenos. O seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto é este cateto amarelo e que toma o valor y. Logo, o seno de θ é igual a y sobre 1, ou seja, y. Conclui-se então que o eixo dos y também é conhecido como eixo dos senos. Existem três amplitudes de três ângulos que são conhecidas e devem ser memorizadas. São eles o ângulo de 30 graus ou π sobre 6 radianos, 45 graus ou π sobre 4 radianos e 60 graus ou π sobre 3 radianos. O seno de π sobre 6 é 1 meio, seno de π sobre 4 é raiz 2 sobre 2 e o seno de π sobre 3 é raiz 3 sobre 2. O cosseno de π sobre 6 é raiz 3 sobre 2, o cosseno de π sobre 4 é raiz 2 sobre 2 e o cosseno de π sobre 3 é 1 meio. Para a tangente de π sobre 6 é raiz 3 sobre 3, a tangente de π sobre 4 é 1 e a tangente de π sobre 3 é raiz 3. Consideremos alguns exercícios. Primeiro, seno de 5π sobre 6. Em primeiro lugar, vamos ver qual é o ângulo de referência para o seno de 5π sobre 6. Ora, olhando para a tabela, o ângulo de referência será π sobre 6. Vamos então marcar no círculo trigonométrico o ângulo π sobre 6. Uma vez que π sobre 6 são 30 graus, um ângulo reto são 90 graus, logo dividindo um ângulo reto em 3 partes iguais, tem-se então π sobre 6. Vamos então determinar o ângulo 5π sobre 6. Ora, π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6. Tem-se então 5π sobre 6 e o ângulo de referência π sobre 6. Queremos determinar o seno. Ora, o seno de 5π sobre 6 é este comprimento aqui e o seno de π sobre 6 este aqui. Comparando um com o outro, eles têm o mesmo comprimento e uma vez que se situam na parte de cima de 0, os valores são positivos. Logo, o seno é positivo em 5π sobre 6 e em π sobre 6. Então, o seno de 5π sobre 6 é exatamente igual ao seno de π sobre 6. E o seno de π sobre 6 é 1 meio. Vejamos agora o que se passa com o cosseno de 5π sobre 6. O ângulo de referência é π sobre 6. Também já está marcado
o ângulo de 5π sobre 6, vamos ver então onde é que está o cosseno. Ora, este comprimento aqui é o cosseno de 5π sobre 6 e este, o cosseno de π sobre 6. Podemos verificar que eles têm o mesmo comprimento, contudo, os valores à direita da origem são positivos e os valores à esquerda da origem são negativos. Logo, estes cossenos são simétricos. Então, o cosseno de 5π sobre 6 é igual a menos cosseno de π sobre 6. Ora, o cosseno de π sobre 6 é raiz 3 sobre 2, logo, menos raiz 3 sobre 2. Vejamos agora o seno de 2π sobre 3. Ora, entre π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, o ângulo de referência será π sobre 3. Vamos então marcar π sobre 3. π sobre 3 são 60 graus, logo, uma vez mais, o ângulo reto são 90 graus, dividindo em 3 partes são 30 graus, logo, π sobre 3 estará aqui. Então, π sobre 3, 2π sobre 3. O seno de 2π sobre 3 é este comprimento aqui e o seno de π sobre 3, este aqui. Ora, comparando um com o outro, eles têm o mesmo comprimento e, como se situam acima da origem, é positivo tanto o seno de 2π sobre 3 como o seno de π sobre 3, ou seja, eles têm o mesmo sinal. Então, o seno de 2π sobre 3 é exatamente igual ao seno de π sobre 3, ou seja, seno de π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. Relativamente ao cosseno de 2π sobre 3, o cosseno de 2π sobre 3 é este comprimento aqui, o cosseno de π sobre 3 este comprimento aqui. Ora, eles têm o mesmo comprimento, contudo, uma vez mais, os valores à direita da origem são positivos e os valores à esquerda da origem são negativos. Logo, estes cossenos são simétricos. Então, o cosseno de 2π sobre 3 é igual a menos cosseno de π sobre 3. Cosseno de π sobre 3 é 1 meio, logo, menos 1 meio. Vejamos agora o seno de 4π sobre 3. Uma vez mais, o ângulo de referência será π sobre 3. Vamos marcar π sobre 3, então π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3, 4π sobre 3. O seno de 4π sobre 3 é este comprimento aqui e o seno de π sobre 3 este comprimento aqui. Relembrando que os senos vêem-se no eixo dos y. Eles têm exatamente o mesmo comprimento, mas agora o valor do seno de π sobre 3, uma vez que se situa acima da origem, é positivo e o valor do seno de 4π sobre 3, uma vez que se situa abaixo da origem, é negativo. Logo, o seno de 4π sobre 3 é simétrico relativamente ao seno de π sobre 3. Então, vai ser igual a menos seno de π sobre 3. Ora, o seno de π sobre 3 é raiz 3 sobre 2, logo, menos raiz 3 sobre 2. O cosseno de 4π sobre 3 será este comprimento aqui e o cosseno de π sobre 3, este comprimento aqui. Uma vez mais, verificamos que eles têm o mesmo comprimento, mas são simétricos, uma vez que os valores à direita da origem são positivos e os valores à esquerda são negativos. Logo, o cosseno de 4π sobre 3 vai ser igual a menos cosseno de π sobre 3. O cosseno de π sobre 3 é 1 meio, logo, menos 1 meio. Vejamos agora o seno de 7π sobre 6. A referência será o ângulo de amplitude π sobre 6,
Vamos então marcar esse ângulo. π sobre 6, 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6, 5π sobre 6, 6π sobre 6 e 7π sobre 6. Marcamos agora o seno. Ora, o seno de 7π sobre 6 é este comprimento aqui e o seno de π sobre 6 este aqui. Uma vez mais, verificamos que eles têm o mesmo comprimento, contudo, eles são simétricos, uma vez que os valores acima da origem são positivos e os valores abaixo da origem são negativos. Logo, o seno de 7π sobre 6 é igual a menos seno de π sobre 6. O seno de π sobre 6 é 1/2, logo, menos 1/2. O cosseno de 7π sobre 6 será, então, este comprimento aqui e o cosseno de π sobre 6, este comprimento aqui. Eles têm o mesmo comprimento, mas são simétricos, uma vez que os valores à direita da origem são positivos e os valores à esquerda da origem são negativos. Logo, o cosseno de 7π sobre 6 é igual a menos cosseno de π sobre 6. Cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, logo, menos raiz de 3 sobre 2. Vejamos agora. Seno de 0. Temos então marcado o ângulo 0 e, uma vez que o eixo dos senos é no eixo dos y, o seno de 0 é 0, não existe. O cosseno de 0 é observado no eixo do x. Logo, em 0, o cosseno toma o seu valor máximo. Como o raio da circunferência é 1, o cosseno de 0 é 1. O seno de π sobre 2, uma vez mais, vê-se no eixo dos y. Logo, o seno toma o valor máximo. Como o raio da circunferência é 1, seno de π sobre 2 é igual a 1. O cosseno de π sobre 2, uma vez que o cosseno se vê no eixo do x, em π sobre 2, o cosseno é 0. Vejamos agora para π. O seno de π vê-se no eixo dos y. Logo, o seno de π é 0. O cosseno de π. O cosseno vê-se no eixo dos x. Logo, o cosseno de π toma o valor máximo, que é o raio da circunferência. Contudo, como os valores à esquerda da origem são negativos, o cosseno de π é menos 1. Para 3π sobre 2, o seno, como se vê no eixo dos y, também é máximo, mas como os valores que se situam abaixo da origem são negativos, então o seno de 3π sobre 2 será menos 1. O cosseno de 3π sobre 2, uma vez que o cosseno se verifica no eixo do x, será então 0. Quando andamos neste sentido, contrário ao movimento dos ponteiros do relógio, este é chamado sentido positivo. Logo, estes pontos serão 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. O movimento oposto será o movimento dos ponteiros do relógio, que é o sentido negativo, ou seja, este ponto é 0, este menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2 e menos 2π. Portanto, o seno de menos π será então o seno deste ângulo aqui, que é menos π. Ora, o seno, como se vê no eixo dos y, em menos π é 0. O cosseno de menos π, ora, menos π é este ângulo, o cosseno atinge o valor
máximo, mas como se situa à esquerda da origem, o cosseno é negativo. Logo, o cosseno é menos 1. Calculemos agora a tangente de menos 5π sobre 4. Ora, o ângulo de referência é π sobre 4. Então, vamos marcar o ângulo de referência π sobre 4, que são 45 graus. Logo, divido o ângulo reto em dois ângulos iguais. No sentido negativo, temos então menos π sobre 4. Mas queremos marcar menos 5π sobre 4. Então, vem menos π sobre 4, menos 2π sobre 4, menos 3π sobre 4, menos 4π sobre 4, menos 5π sobre 4. É sabido que a tangente de menos 5π sobre 4 é seno de menos 5π sobre 4 sobre o cosseno de menos 5π sobre 4. Vamos então observar o seno e o cosseno de menos 5π sobre 4 e compará-lo com o seno e o cosseno de π sobre 4. Ora, o seno tem o mesmo comprimento e, como se situam acima da origem, tem o mesmo sinal. Já no cosseno, eles têm o mesmo comprimento, mas são simétricos. Logo, o seno de menos 5π sobre 4 é igual ao seno de π sobre 4 e o cosseno de menos 5π sobre 4 é igual a menos cosseno de π sobre 4. Vem então o seno de π sobre 4 raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2, logo menos raiz de 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Outra forma de determinar a tangente de menos 5π sobre 4 é considerar que este eixo aqui, que é o eixo das tangentes. Vamos então marcar a tangente de π sobre 4 e a tangente de menos 5π sobre 4 e compará-las. Ora, prolongando o ângulo π sobre 4, encontramos aqui a tangente de π sobre 4. Prolongando o ângulo menos 5π sobre 4 até encontrar o eixo das tangentes, vamos prolongar, prolongar, prolongar e encontramos aqui a tangente de menos 5π sobre 4. Ora, os valores acima de 0 são positivos, os valores abaixo de 0 são negativos. As tangentes têm o mesmo comprimento, mas são simétricas. Logo, a tangente de menos 5π sobre 4 é igual a menos tangente de π sobre 4. Ora, a tangente de π sobre 4 é 1, logo, menos 1. Vejamos outro exemplo. A tangente de menos 3π sobre 4. Ora, o ângulo de referência é π sobre 4. Vamos então marcar o ângulo π sobre 4. Neste sentido, no sentido negativo, então está marcado o ângulo menos π sobre 4. Menos 2π sobre 4, menos 3π sobre 4. A tangente de menos 3π sobre 4 é o seno de menos 3π sobre 4 sobre o cosseno de menos 3π sobre 4. Vamos então marcar o seno e o cosseno e comparar. Ora, o seno de menos 3π sobre 4 tem o mesmo comprimento que o seno de π sobre 4, mas eles são simétricos, uma vez que os valores acima da origem são positivos e abaixo da origem são negativos. O cosseno de menos 3π sobre 4, comparado com o cosseno de π sobre 4, eles têm o mesmo comprimento, mas também são simétricos, uma vez que os valores à direita de 0 são positivos e os valores à esquerda de 0 são negativos. Logo, o seno de menos 3π sobre 4 é igual a menos seno de π sobre 4 e o cosseno de menos 3π sobre 4 é igual a menos cosseno de π sobre 4. Ora, o seno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2,
logo vem menos raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2, logo menos raiz de 2 sobre 2, ou seja, 1. Outra forma será, então, determinar, através das tangentes de menos 3π sobre 4 e π sobre 4. Vamos então marcar o eixo das tangentes, prolongar o ângulo da amplitude de π sobre 4 e determinamos a tangente de π sobre 4. Prolongando o ângulo da amplitude de menos 3π sobre 4 até encontrar o eixo das tangentes, será então esta também a tangente de menos 3π sobre 4. Logo, a tangente de menos 3π sobre 4 é igual à tangente de π sobre 4 e a tangente de π sobre 4 é 1.